Olá, está começando mais um Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da UFN. O nosso assunto de hoje é a linguagem informal no jornalismo e para debater com a gente esse assunto convidamos o professor do curso de letras da UFN, Eric Calegaro, e a jornalista da RBS TV, Fabiana Lemos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Os jornalistas sempre utilizaram uma linguagem muito culta para informar, para dar as notícias. No entanto, hoje a gente pode ver que programas de diferentes veículos de comunicação e até no impresso, eles têm uma linguagem mais descontraída para passar essa informação. Isso devido a várias mudanças que a gente teve. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa linguagem que é utilizada hoje. Pode começar, professor. Ok. Então, obrigado pelo convite. Essa linguagem que tu dizes que é mais descontraída, ela tem uma função e uma origem bem interessantes, na verdade. Quando a gente estuda linguística e quando a gente estuda a história das línguas, ela sempre tem o princípio de economia da linguagem, ao menor esforço. Isso acontece com todas as línguas naturais. Quando digo naturais, quando não são criadas por computador ou por seres humanos criando elas. Então, o princípio é o seguinte: se eu consigo utilizar menos palavras, ou na linguagem falada, menos sons, ou na linguagem escrita, em ambientes informais, por exemplo, blog, WhatsApp, Instagram, e eu consigo comunicar a mesma coisa do que eu escrever, sei lá, uma página inteira, o famoso textão, então a linguagem ela vai se transformando, e nós vamos transformando a linguagem ao ponto de que eu posso usar menos palavras, menos fonemas, menos sons, para significar a mesma coisa que eu poderia. Claro que há, por exemplo, quando tu falas em gênero jornalístico, daí tu acho que tem que dar uma pensada, né? Porque tu pode perder a complexidade do assunto e a responsabilidade que o jornalista tem com questões de reportar e tudo mais. Eu acho que essa responsabilidade ela tem muito a ver com o fato da gente seguir a gramática. E quando eu digo isso, acho que todo jornalista, não importa em qual veículo, tem que saber muito português. Sim. E a gente, claro que tem algumas disciplinas na faculdade, mas isso vem desde o colégio. A gente tem que estudar português, saber a norma culta, e daí não vai ter erro quando o assunto for muito sério e quando ele for mais descontraído. O que eu noto é que existe um movimento cada vez mais para uma linguagem coloquial, que está dentro do correto, mas é mais o português falado no dia a dia, como a gente conversa. E isso principalmente na televisão, a gente tem recebido orientação assim para simplificar cada vez mais a nossa linguagem, para que o telespectador esteja interessado. Porque quando a gente fala no telespectador, não quer dizer que todos aqueles telespectadores da pesquisa de audiência, eles estejam fixados na televisão, olhando o tempo todo para ela. Às vezes uma pessoa ela está fazendo outra coisa ao mesmo tempo e ela está só escutando a televisão. Então o modo como a gente fala, ele não pode deixar dúvidas, ele não tem que ser tão complexo, com uma linguagem maçante, a ponto de aquela pessoa precisar parar o que ela está fazendo para entender o que eu estou falando na televisão. E isso existe um movimento para a gente simplificar cada vez mais, porque a gente não pode esquecer que o telespectador não tem como voltar um pouquinho. O que está sendo ao vivo já passou, e se ele não entender o recado, a gente não cumpriu o nosso papel. Sim. Vocês acreditam que precisa existir um limite para o uso dessa linguagem? Tudo depende do gênero textual, discursivo que tu está produzindo, para quem e em qual local de publicação. Como a Fabiana disse, né? Existe uma certa responsabilidade, ou muita responsabilidade, por exemplo, jornalistas publicando notícias, reportagens, tanto na TV quanto na mídia impressa, na mídia digital. Então, quer dizer, a gente consegue simplificar, né? Mas há um limite, por exemplo, assim, como nós escrevemos no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Snapchat, todas essas redes sociais, nós escrevemos de uma forma bem fonetizada, assim, né? A gente pega o som, bota outro som ali e tentamos comunicar alguma coisa, né? Para aquela audiência que a gente já conhece um pouco mais, que vai entender a mensagem, que o contexto já está construído. Mas tu entra, por exemplo, na indústria jornalística, com seus diversos e milhares de gêneros, né?
há uma certa responsabilidade quando, por exemplo, o assunto é muito sério. Como é que tu vai simplificar um assunto muito sério, né? Em que tu quer passar para o teu telespectador mais detalhes sobre o que aconteceu, sobre por que aconteceu, e com uma linguagem simples ao ponto que ele entenda, mas que tu não perca a importância e nem não haja dúvidas, não distorça realmente o que aconteceu. Então, limite tem, mas a gente aprende esses limites, a gente entra na faculdade, a gente trabalha em algum lugar, a gente sabe que dependendo do assunto, dependendo do gênero, do tipo de texto, né, que eu vou escrever, então a gente sabe que às vezes pode, às vezes não pode. Sim. Eu acho que a gente não pode ser tão informal a ponto de avacalhar, sabe? Então, sempre tendo um cuidado, acho que usar muita gíria não fica legal. E vou responder a tua pergunta com um exemplo. Isso do público-alvo, o professor tem toda a razão. Mas quando a gente fala num veículo aberto, a televisão aberta, o público-alvo ele é muito amplo. E grande parte do nosso público são pessoas que não têm muito estudo. Elas, às vezes, não sabem o que é um inquérito, por exemplo. A gente tem que traduzir cada palavrinha. E eu fico pensando assim, quem vai escrever para uma revista jurídica, que também é jornalismo, né? Todas aquelas palavras que eles usam no dia a dia, elas são muito óbvias. Mas para quem, às vezes, está cozinhando em casa, assistindo a nossa programação, fica na dúvida o que é réu, o que é um inquérito, o que é júri, e tudo isso a gente tem que ir traduzindo de uma forma que não fique tão tosca, sabe? Mas a gente tem que explicar, a pessoa ela tem que entender o recado mesmo. Sim. O Jornal Nacional é um jornal que não... É o principal jornal do Brasil e ele não mudou muito a forma como eles colocam as notícias. Muitas vezes eles ainda usam aquela formalidade toda que vem desde muito tempo e que a gente sempre aprendeu que o jornalista precisava usar essa forma. E isso vem muito, teve influência também dos jornais americanos, né? Essa forma deles passarem a notícia lá. Mas em março do ano passado, não, perdão. No prêmio dos melhores do ano do Domingão do Faustão, desculpa, foi em dezembro, o William Bonner concorreu na categoria de jornalismo com a Fátima e com o Thiago Leifert. E daí depois ele falou que a forma como o Thiago Leifert faz os programas dele, como, por exemplo, o Globo Esporte e o Central da Copa, influenciaram algumas mudanças para o Jornal Nacional. Olha, eu acho o seguinte, o Jornal Nacional neste ano está completando 50 anos. E parece que as últimas mudanças foram agora nos últimos 3, 4 anos, me parece isso, porque a linguagem mudou bastante. E a gente lê muitos comentários assim sobre a Maju, que daí começou a fazer a previsão do tempo no Jornal Nacional, e ela mudou muitos termos que eles usavam há muito tempo. E eu acho que vem a partir disso os novos jornalistas que começaram a tomar conta do mercado, eles acabaram inspirando esses que estão há mais tempo na bancada, por exemplo, William Bonner. E eu li uma vez um comentário dele dizendo que ele se espelha nesses jornalistas, porque eles vêm com uma forma de contar que é o que deveria ser o certo, e está todo mundo nessa fase de adaptação, onde hoje assim não existe o certo e o errado. Está todo mundo buscando o que é o melhor para noticiar. E a televisão é um veículo que desde o começo, a gente, eu digo desde o começo lá, há 50 anos, quando criaram o Jornal Nacional, esses jornalistas eles escreviam os textos não para serem lidos, mas para serem falados. Isso é uma característica muito marcante da televisão. E eu acho que essa nova geração de jornalistas vem para reforçar isso. Eles estão contando a alguém, contando a um grupo de pessoas, algum fato que eles presenciaram, que eles foram fazer uma reportagem. Então, acho que é isso que a televisão tem buscado mesmo. É uma orientação que a gente escuta no nosso dia a dia também. Eu também percebi algumas mudanças, elas são bem sutis até nesses últimos tempos. Por exemplo, um comentário que, por exemplo, o William Bonner pode fazer, ou que a Maju faz quando ela está falando sobre a previsão do tempo, um sorriso, às vezes consegue pegar uma virada de olho, assim, e esses comentários pequenos que normalmente não eram aceitos nesses jornalismos para a grande massa, né? Porque o papel do jornalista era realmente ficar sério e contar exatamente o que aconteceu
e pronto, agora dá uma virada de rosto, dá um sorriso, dá isso. Mas eu acho que, penso que tem a ver com a mudança de o que o público quer ouvir também. Questões mais filosóficas, acho que, não, que a gente poderia falar, né? Mas em própria relação com a verdade, né? Ok, todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Mas a gente se pergunta, mas o que é a verdade? E quem é que tem mais credibilidade para contar a verdade? Aí depende do público também. Será que o público quer alguém que conte só o que aconteceu? Ou quer que conte o que aconteceu e comente depois, para o público também ter uma opinião, né? Então esse não sei se eu posso falar tipo de jornalismo, essa nova tendência, né? Ela realmente atrai, né? Penso que atrai mais as pessoas porque elas te contam e elas comentam em cima. Então, além de tu saber o que está acontecendo, tu consegue também formar uma opinião. Ou tu segue o que a pessoa está falando, concorda, ou tu discorda, né? Então, acho que também tem uma relação muito com, principalmente quando entrou a questão das fake news, o que é verdade, pós-verdade. Então, as pessoas acho que ainda estão tentando se encontrar que tipo de jornalismo elas querem, né? Se é aquele sério, formal, ou se é aquele que é semi-formal, digamos assim, que é uma descontração, digamos assim, uma liberdade a mais para o jornalista falar, porque dele consegue tirar mais pedaços da verdade, digamos assim, e ainda a opinião. Sim. A nossa equipe conversou com pessoas nas ruas para saber o que eles pensam sobre o uso da linguagem informal no jornalismo. Vamos assistir. O que você pensa sobre a informalidade da linguagem jornalística? Eu acho que é bem importante, porque com o passar do tempo isso vai mudando junto com a língua, né? E a informalidade é bem importante por causa do improviso também. Acho que às vezes é bom de sair do formal um pouco e perder todo aquele conceito de que tem que ser tudo certinho. Acho que isso é importante. O que você pensa sobre a informalidade da linguagem jornalística? A gente percebe, né, enquanto telespectador, que a linguagem ficou mais próxima da comunidade, né, mais próxima de uma linguagem mais popular, que antigamente a linguagem era mais rebuscada, um português mais formal, e hoje a gente observa que realmente os meios de comunicação estão tentando se aproximar, né, as mídias estão tentando se aproximar da comunidade como um todo. Eu acho que ela está melhorando, mas tem muita coisa por trás ainda, assim, eu acho que ela tinha que ser mais ampla, mais aberta para o povo brasileiro. O que você pensa sobre a informalidade da linguagem jornalística? Eu acho que é uma mudança muito boa que está acontecendo, porque está incluindo não só as pessoas com mais estudo, como quem também não tem muito acesso à escolaridade, então eu acho muito importante. Na televisão aberta, eu ainda percebo essa formalidade nessa linguagem. Agora, nos outros meios de comunicação, a informalidade eu acho que ela está ganhando seu espaço. Principalmente por causa que é mais acessível essa linguagem à compreensão do grande público. O que você pensa sobre a informalidade na linguagem jornalística? Eu acredito que inicialmente se tinha uma linguagem mais formal, até porque era o formato que funcionava na época, anos atrás, porque as pessoas que assistiam os telejornais eram mais velhas. Hoje, atualmente, o formato está se modificando para uma linguagem muito mais informal por causa dos jovens que hoje em dia, mas não perdendo totalmente a formalidade, até porque as pessoas que assistem ainda são mais velhas. Vocês esperavam por essas respostas? Eu esperava porque toda a mudança que a gente tem, pelo menos na empresa onde eu trabalho, ela é baseada em pesquisas de audiência. E as pessoas, elas respondem isso. A percepção dos entrevistados ali, ela está corretíssima. Existe uma tentativa de se colocar mais próximo desse público, da nossa audiência. E daí, se vocês me permitem, até vou citar algumas palavras aqui que eu fui percebendo que todo texto que a gente faz para a televisão, a gente acaba discutindo com um editor de texto, né? E daí eu fui fazendo uma lista de palavras ao longo dos últimos meses que eu notei que eles aboliram. E aí eu vou dar um exemplo, residência. Por que a gente não fala casa? Não é mais fácil? É a mesma coisa, é um termo muito mais usual no dia a dia. Estabelecimento. Bom, é uma loja ou é uma agropecuária, dá pra gente falar a palavra que usaria numa conversa informal. Quando vai procurar um sinônimo para água ou leite, não ficar repetindo as palavras, usa líquido. A gente não usa isso numa conversa, então
não vamos usar no nosso texto. Colisão, em vez de falar que 2 carros bateram, também não precisa, né? E daí entram outras palavras que às vezes as pessoas não sabem o significado. E aqui teve uma que eu me surpreendi, que foi obesidade. A gente falou obesidade no ar e tinha gente que não sabia o que era obesidade. Eu não tinha conhecimento e aí é a prova que às vezes a gente vive em bolhas mesmo na sociedade e a gente tem que começar a olhar para todos os telespectadores. Tem muita gente sem estudo. Lembrando que a televisão é um veículo, ele é acessível a pessoas analfabetas. Então, tem gente que assiste TV que nem sabe ler. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os termos para ficar mais próximo do público mesmo. Eu achei interessante as respostas, assim, até o que a Fabiana disse veio ao encontro, eu sendo bem formal, bem ao encontro, quer dizer... em relação à economia linguística, tu diminui a palavra, literalmente tu diminui os fonemas da palavra e significados que são mais usuais, todo mundo entende, que não vai ter problema. E até fiquei perguntando o que vocês usariam no lugar de obesidade, acima de peso, alguma coisa. É difícil, né? Tem palavras que a gente não consegue substituir. Então, é que nem quando vai falar de um réu, não tem um substituto para réu. Então, o que a gente faz? A gente explica. Agora, até lembrei de uma reportagem que eu fiz essa semana, era sobre automutilação. E daí, bom, essa palavra é meio difícil, ela é comprida, ela é grande. Então, vamos explicar na frase seguinte ou na anterior que são pessoas que fazem cortes na própria pele. Então, a gente tenta explicar mesmo, né? E usar essa troca de palavras, acho que ajuda a ficar mais próximo do público, né? E a gente tem que prestar muita atenção que, às vezes, não é substituir uma palavra por outra. Por que não colocar uma frase no lugar dela, então, mas que esteja mais claro para a pessoa que vai assistir? Até, isso não me entrava muito na cabeça, assim, até começar a estudar mais inglês. Aí eu comecei a ouvir podcast, por exemplo. E aí eu comecei a entender, porque quando tinha palavras que eu não conhecia, o meu cérebro desligava automaticamente, eu não estava querendo desligar daquilo. Mas aí eu já estava pensando lá em outra coisa, perdia o interesse por aquilo. E a gente não quer que as pessoas percam o interesse no conteúdo que elas estão assistindo. Não, eu tava pensando também que daí o cérebro de linguista já vai querendo saber os princípios que comandam, digamos assim, né? Isso, por exemplo, quando tu falou de frase, realmente, por exemplo, em níveis mais formais, por exemplo, você vai escrever uma dissertação, tese ou artigo, um dos sinais, isso é minha orientação, vários professores, professoras, né, minhas falaram, tente sempre nominalizar. Por exemplo, em vez de tu falar os 2 carros bateram, é simples, os 2 carros bateram. Se tu quer deixar extremamente formal, diga, houve uma colisão entre os 2 carros. Então, em vez de tu botar um verbo, tu bota um substantivo. Bateram, vira colisão. E claro, se tu botar 2 carros bateram, realmente fica mais fácil de entender. Aí uma palavra tu pode botar numa frase. Ocupa mais um pouco de tempo na televisão, mas realmente fica bem mais fácil de entender, né? Essa explicação confirma o que eu imaginava, assim. A televisão, o texto da televisão, ele é o oposto do texto dos artigos científicos. Então, ao mesmo tempo que o pesquisador, quando ele está escrevendo, ele busca colocar de uma forma que seja mais... Não seria complexa, eu acho, professor, não sei o termo correto. A gente pode chamar... É que existem... É que depende do artigo e do estilo da pessoa, sabe? Por exemplo, assim, eu posso escrever um artigo acadêmico que seja um pouco mais acessível para outras áreas. E eu posso escrever um artigo acadêmico, por exemplo, eu estudo linguística sistêmica funcional, que é uma área da área da linguística. E eu posso deixar porque o que é complexo? Se tu estuda linguística de enunciação, exemplo, e eu não explicar nada dos termos que eu uso, tu vai achar difícil. Sim. Né? Então, por exemplo, o que é o rebuscamento na língua portuguesa, né? Mais que uma oração, eu gosto de sorvete porque o sorvete é gelado, portanto eu vou comer sorvete. Aí tu bota uma oração, né? Então isso deixa, a gente chama de subordinação, coordenação. Então são várias unidades de informação uma atrás da outra. Em outras palavras, seria uma frase longa, né? Uma frase longa. É justamente o que a gente evita na televisão. São frases muito longas mesmo. Isso que é o complexo. Ou, por exemplo, o complexo é tu mudar a ordem.
Porque normalmente causa e efeito. Tu bota o efeito e depois tu bota a causa, por exemplo. Isso também pode ser um sinal de complexidade. Ou tu usar palavras que ninguém usa mais, cujo, cuja, embora, né? Embora a gente use, mas em termos linguísticos ele é bem complexo de se fazer, né? Porque tem que botar a concessão, depois tem que fazer outro movimento para cá. Isso que é complexidade, é tu começar a trocar, mudar de ordem, assim, uma ordem que não é muito usual, por exemplo. Sim. A gente sabe que para ser um bom jornalista, a gente precisa ter um bom texto e dominar a gramática, né? Isso a gente aprende durante todo o curso. Porém, os textos jornalísticos, como tu comentou antes, Fabiana, eles são para serem falados, tanto o rádio quanto a TV. Eu queria saber de ti, Eric, quais as principais diferenças entre eles? Porque há, no nosso meio, uma dificuldade da gente encontrar livros que falem sobre o assunto. Sobre, só de novo, sobre? Livros sobre o português falado. Uhum. Isso não é nem nos próprios documentos, não é muito tratado, né? Os documentos que regem a educação no Brasil. Hoje, com a BNCC, por exemplo, que dá mais consistência para a educação infantil, uma das habilidades é a oralidade. E a oralidade também entra na BNCC da educação infantil e na BNCC do ensino fundamental. Então, talvez agora a gente comece a dar um pouco mais de atenção para a oralidade. Porque realmente os estudos em termos de linguística não são muitos no Brasil sobre a oralidade. Quando a gente vê nas escolas, ninguém trabalha muito, por exemplo, oratória, dicção. Isso é uma coisa que vem naturalmente. Você é alfabetizado na educação infantil e bola para frente, vamos trabalhar o texto escrito, né? Então, agora que talvez com essas novas modificações, os cursos de licenciatura no Brasil deem uma atenção a mais em técnicas de oralidade, por exemplo. Porque ainda é muito confuso, claro, não digo que é confuso, são novos momentos, né? Chega a internet, a gente tem... E é uma mistura de linguagem falada com linguagem escrita, porque tu pode ser completamente formal, mas também pode ser completamente informal com os teus amigos. E além do escrito, tu pode mandar mensagem de voz. Então, tem até que ponto esse limite vai, né? Mas realmente, assim, não tem. Nem quando eu trabalhei no concurso de jornalismo, eu tentei achar alguma coisa também, não tinha. Vamos ver agora se alguma coisa muda com esses novos resoluções e pareceres. Vocês acreditam que essa diferença causa um impacto na hora da gente aprender? Eu não sei, nos meus tempos de colégio. Claro, a gente aprendia o português, tudo normal, mas agora eu noto dos meus sobrinhos que eles não se preocupam mais tanto com a forma de escrever, mas com o som das palavras. Tem tal som, daí eles botam aquela letra, mas às vezes não é. A palavra fica errada porque ela não é escrita daquela forma. Eu tenho uma opinião meio polêmica. Eu sou professor de português e de inglês, mas eu sempre digo assim, tudo depende do contexto. Por exemplo, os professores da educação básica, né, desde os anos iniciais, educação infantil. Nós temos a internet hoje, ok? Nós temos essas novas plataformas de comunicação e nós temos que saber trabalhar com elas, porque a criança e o adolescente, pré-adolescente trabalham muito em cima disso, né? Mas eu acho que ela ajuda muito, penso que ela ajuda muito, porque nós temos vamos falar a verdade, nós temos o Word que pode nos corrigir, uma ortografia que a gente esqueceu. Ele não corrige tudo, ele corrige acho que uns 10, 20% do teu texto, né? Mas acho que como o professor vai saber trabalhar isso em sala de aula. E vão ter mais preocupação, por exemplo, com o som depois. Mas, se deixar bem claro que, neste contexto você pode usar a fala fonetizada, por exemplo. De mandar mensagem em vez de porquê, PQ, beleza, BLZ. Não tem problema entre amigos. Mas daí tu explica, mas aí quando você vai para uma situação mais na linguagem da criança, mais séria, né? Dependendo da pessoa com quem tu vai falar, então, às vezes é bom olhar na gramática, no dicionário, para ver como se escreve. Porque, de uma forma ou de outra, no final das contas, ainda causa boa impressão quando tu sabes as regras ortográficas, quando tu acentua bem, quando tu consegue botar uma vírgula, quando tu consegue escrever de forma clara, coerente, coesiva, né? Então, acho que pode ensinar essas nuances, porque tudo depende do contexto, de onde a gente está usando a linguagem. Sim.
O surgimento das mensagens de texto via chats online e celulares acabou afetando a língua portuguesa, como a gente acabou de comentar. As mensagens que tinham que ser escritas até 160 caracteres no Twitter, por exemplo, eram 140, na época que bombou. Hoje, em 2017, na verdade, até hoje, eles aumentaram para 280, que é o dobro. Tudo isso fez com que as pessoas passassem a diminuir as palavras, como tu comentou lá no início, Eric, e foi criado o chamado internetês. Como que vocês veem a influência dessa língua no jornalismo, do internetês para o jornalismo? Olha, honestamente eu não vejo tanta influência assim, porque eu acho que todo o bom jornalista ele tem que ler muito e ler livros, e não só conteúdo na internet. Então a gente tem que ignorar isso. Tudo bem que as pessoas tenham abreviações para as palavras, mas a gente não pode se basear por isso em hipótese nenhuma. E nem as crianças, é isso que o professor estava falando, é muito importante ter outras fontes de conhecimento. Então, eu não vejo hoje, no ambiente em que eu trabalho, nos meus colegas, alguém que tem esse vício de escrever assim. Até eu noto que no nosso grupo do WhatsApp, quando a gente vai conversar informalmente, todo mundo fala correto, né? Eu acho que é justamente por essa busca de sempre se colocar com a gramática certa ali. Sim. O internetês é algo que surgiu, mas é que todas as línguas acabam assim. Uma época sempre critica a outra, assim, digamos assim, né? Mas a gente tem que manter um mínimo de algum padrão para se entender, senão a gente, né? E é interessante que tu falaste, porque assim, o internetês existe, ele tem as suas regras, os seus princípios e tudo mais, mas, por exemplo, tá no local de trabalho e o internetês ele é muito aberto a dúvidas e discussões e interpretações, né? Porque, assim, a gente não dá muita bola para acentuação, a gente não dá bola para pontuação, a gente não dá bola para vírgula, e a gente sabe muito bem que uma vírgula ou um verbo que não conjuga direito, por exemplo, pode, né, comprometer a comunicação, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado em relação a quando vai usar internetês no ambiente de trabalho ou mandar para alguém, tem que ter esse cuidado. Sim. Fabiana, tu comentou que não tem muita influência, mas a gente já tem programas que chamam os telespectadores para participar por meio de hashtags, tipo hashtag central do torcedor. E isso já é uma linguagem que vem da internet, né? Nesse sentido, sim. Realmente, a gente nota que vários programas, principalmente no entretenimento, eles têm usado os tweets das pessoas ou as mensagens que eles recebem. O que eu estava falando, na verdade, é que eu não noto os jornalistas usarem isso, né? Mas quando se fala nesse contato com o telespectador, que também é uma busca por proximidade, tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando lá no começo, aí sim, se coloca ali bem como a pessoa escreveu. Com os erros, se ela cometer algum erro gramatical, eles colocam aquela mensagem na tela, ou na tela cheia, ou no monitor, né? Coloca aquela mensagem na íntegra e ela realmente vem com aqueles erros ou com aquelas abreviações que a pessoa usa mesmo. Sim. E como vocês veem essa adaptação no meio nesse momento da internet? Porque a gente nota que o jornalismo está se reinventando de alguma maneira, mas não sei, não chegou lá ainda. Como se adaptar a isso? É uma busca constante pela melhor maneira. E a gente não tem resposta do que é a melhor maneira hoje. São testes que têm funcionado muito bem. As pessoas têm recebido de uma forma bem positiva essa tentativa de quebrar a linguagem rebuscada. E eu acho que tem tudo a ver assim, com credibilidade, né? O jornalista ele tem que ter muita credibilidade. Então, ele tem que ser informal sem parecer tosco, como eu tinha falado antes. Sim. Então, existe essa busca, eu acho que a credibilidade, para a gente passar a credibilidade, não precisa usar um vocabulário muito rebuscado. Então, é encontrar essa linha muito tênue, discutir sempre, a gente sempre fala isso, qual que é a orientação nesse caso? Bom, nesse caso a orientação é essa, mas se tu me perguntar isso sobre alguma outra matéria, talvez a gente mude a nossa opinião aqui. Então, todo o caso, todo o texto, ele é muito discutido antes de ir ao ar. Por isso que a gente tem editores de texto, não só na televisão, mas também nos outros veículos. Sim.
Vocês têm alguma pesquisa de faixa etária, assim, como abordar? Tem pesquisa de faixa etária e a orientação sempre é, bom, a gente fala para muitos públicos. Então, não existe hoje, pelo menos na empresa em que eu trabalho, uma orientação de faixa etária. A orientação é, sejam informais, coloquiais, e isso pode ser que agrade a maior parte do nosso público, porque realmente é bem distribuída, assim, de faixa etária, principalmente ali entre os 20 e poucos e os 50 anos, por exemplo, né? Então, quando se fala em público-alvo, não tem como direcionar muito bem. Sim. Apesar da TV ainda ser a maior fonte de informação para a maioria das pessoas do Brasil e do mundo, a gente sabe que as redes sociais estão aí. E principalmente o YouTube, ele tem propagado cada vez mais o audiovisual. E o que eu noto muitas vezes é que as pessoas cada vez mais elas querem ver vídeo e não se importam tanto em ler o texto. Os jovens, principalmente, eles têm essa vontade de se informar, mas muitas vezes sobre assuntos que ligam os assuntos internos que eles consideram importantes para eles com o exterior. E eles já não veem o telejornal convencional, digamos, tradicional, como uma fonte. Inclusive, apesar de terem inúmeros canais do YouTube que são específicos para cada nicho, já existem canais com informações. E tem muita gente buscando essas informações lá. Eu queria saber de vocês que estratégias, assim, essa linguagem ela pode ter para prender a atenção desses jovens. Essa tua leitura está correta. Não sei se foi uma impressão tua, mas realmente o público jovem, ele tem muito mais opção hoje em dia, né? Então, eu acho que essa tentativa de proximidade, ela tem a ver com isso também. O YouTube tem muito conteúdo bom, não só conteúdo para jovens, assim, que seja pobre em termos de conteúdo mesmo. Tem coisas com muita qualidade ali. Então, a gente busca se aproximar dessa linguagem, porque é o que muita gente tem optado por assistir. Deixa eu pensar. As estratégias que as pessoas no YouTube utilizam? Como que o jornalista poderia se utilizar da linguagem para prender esse jovem? Eu vejo muita diferença, assim, né? Por exemplo, tu pega um youtuber, um influencer, por exemplo, que tem muitos seguidores, por exemplo, mas normalmente o que é um youtuber, né? Ele narrativiza a vida dele para parecer interessante. Então, por exemplo, se eu toco um papelzinho e não acertei no lixo, eu posso tornar isso quase uma epopeia, se eu quiser, né? E, por exemplo, daí tem todas as questões de edição de vídeo, que são muito importantes. Porque quando a gente está, por exemplo, nós somos a época do imediatismo, né? A gente quer tudo. Se vocês verem os vídeos do YouTube, eles cortam, eles têm a técnica de cortar, que eu nem sei como é que é. Corta o respiro. Fala alguma coisa, mal termina, já vai para outra, já vai para outra. Então isso mais ou menos segue o nosso foco de atenção, que hoje em dia diminuiu bastante. E porque as pessoas não querem gastar muito tempo olhando o vídeo. Então se trocou a narrativa ou trocou o assunto muito rápido, a pessoa fica cada vez mais interessada, né? Se é bom ou não é bom, isso a gente tem que ter outra conversa. A questão de um movimento que não é muito do jornalismo é ficar se mexendo muito na câmera. A própria vestimenta, por exemplo, claro, daí vai depender do youtuber, né? É uma vestimenta que se aproxima mais de qual faixa etária também, né? O modo como ele edita, o modo como a câmera tá, o modo como ele fala. Porque, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, não tem papas na língua, por exemplo, certo? Algum tipo de público gosta, né? Uma pessoa que pode xingar no canal, ou criticar alguém, ou prezar alguém, seja que goste, né? E eu vejo às vezes que as pessoas gostam disso. Eu vi em questões políticas, os candidatos também, que um certo perfil de aquela pessoa que não tem, que fala realmente o que está pensando, sem pensar nos outros, ela ganhou um pouquinho mais de atenção, por exemplo, assim. E realmente, se a gente parar para pensar na figura política, assim, a gente não quer mais a figura política em si, a gente quer aquela pessoa
que é mais próxima de nós, que fala o que quer, que fala a verdade, digamos assim. Então, por isso que o youtuber, ele se aproxima muito, pega as coisas cotidianas, mostra a vida dele e ele acaba sendo uma fonte de informação, né? De credibilidade. Para ver como a forma de credibilidade vai mudando de geração a geração. Se isso é bom e se é ruim, é outra conversa, né? A gente Mas só assim, analisa. realmente a TV tem se espelhado muito no YouTube, nesse padrão do tempo que as pessoas perdem assistindo alguma coisa também. A nossa orientação é para fazer matérias cada vez mais curtas, muda de assunto rápido, mas tem coisas que são para YouTube, tem coisas que são para televisão. A gente não pode esquecer que é um público muito segmentado, então o nosso foco tem que ser o jornalismo por enquanto. Sim, e como que tu vê a credibilidade do jornalista frente a essas pessoas que fazem esses vídeos? Porque alguns canais eu já acompanhei, assim, de youtubers que pegam informações de outros jornais, claro, daí eles dão a fonte ali, citam, mas tu tá pegando uma informação de alguém que tem informação para passar para outra pessoa. Isso da credibilidade, eu acho que tem muito mais a ver com o conteúdo do que com o formato. Por exemplo, a linguagem. Por mais que a gente tente fazer uma linguagem informal, não é isso que tem a ver com a credibilidade. É principalmente a apuração e a checagem. A gente não usa nada que ninguém sabe quem falou ou quem é que tirou essa foto. Não, jamais. Existe muito esse cuidado, assim, porque tem a ver com a nossa credibilidade. E se aquela foto for uma montagem, e se isso for falso, ou eu não tenho a confirmação de qual foi o dia, é melhor a gente não usar. Então, a gente sempre prioriza isso. A apuração no jornalismo e a checagem, isso não muda nunca. Eu queria que vocês comentassem rapidamente como que vocês veem esse futuro, porque essa geração de agora, ela já nasceu com o telefone na mão. A gente mesmo ficou dependente dessa tecnologia e às vezes a gente está ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não se percebe. Eu queria que vocês comentassem como vocês veem essas mudanças de linguagem para trazer esse público, como atrair, como que vai ser daqui para frente. Se o internetês ele vai realmente ser mais importante e adentrar outros meios, como a televisão e o rádio, para poder manter esse telespectador, esse ouvinte que quer. Posso começar? Claro. Então, quando a gente estuda linguagem, origem, transformação, história, eu vou tentar falar bem rapidinho. O internetês, alguns princípios que regem o internetês vão virar padrão, porque é sempre assim. Nós vamos diminuindo, nós temos alguma alteração que depois se institucionaliza com os acordos ortográficos ou com a queda de algumas palavras e tudo mais. E eu não sou jornalista, eu tenho medo de opinar como deve fazer o jornalismo, mas com todo respeito. Eu acho que, né? A gente nunca sabe, que eu acho que vai acabar saindo da televisão e indo para a internet. Penso, né? Não sei, é o que eu tento prever, acho, né? E que exista uma maior, e isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Que tende a haver uma maior valorização do próprio jornalista também, porque ele passa por um processo de 4, 5 anos para como trabalhar com conteúdo, como fazer a checagem dos fatos, trabalhar com a linguagem, trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. Então tem que ter essa valorização, né? Depois dos últimos acontecimentos, que não precisa, não sei o que, de ensino superior. Não, precisa de ensino superior. O jornalista precisa, porque é uma responsabilidade extremamente grande, né? Então eu acho que por esse caminho vai mudar. Os jornalistas, óbvio, inteligentes, vão saber lidar com essas mudanças e vamos ter um jornalismo com credibilidade, isso não tenho dúvida. Eu acho que o futuro é muito incerto. Eu não tenho nem palpite, assim, mas o que eu noto hoje, que eu faz um pouco mais de 1 ano que estou no mercado, assim, da televisão
E nesse um ano mudou muita coisa. E aquele padrão que eu tinha quando eu entrei, que tentava imitar quem era mais experiente do que eu, já não está funcionando mais. Então, o que o público tem gostado muito são entradas ao vivo, mostrar o que está acontecendo na hora, conversar sem um roteiro, que nem uma conversa informal, que eles percebam que a pessoa que está falando, ela não está lendo um texto pronto. Ela simplesmente está narrando alguma coisa que está acontecendo naquela hora. Isso tem funcionado muito bem, é o que o público tem gostado. E daí tem a ver com aquela primeira resposta ali da enquete que vocês mostraram, que existe uma quebra às vezes quando o jornalista está lendo um texto e quando ele começa a falar informalmente. E o público percebe essa quebra. Então, se a gente tentar mudar isso na linguagem, justamente o tema dessa nossa conversa, é um primeiro passo para quebrar de vez isso e se aproximar mais do público. Tem a ver também com a bancada. Agora o Jornal Hoje, na semana passada, eu acho, é muito recente isso, apareceu pela primeira vez sem a bancada. Isso não foi por acaso. É como se a bancada afastasse um pouquinho mais do telespectador. E o que se busca hoje é cada vez mais proximidade. Tá certo. Esse foi o Mídia em Cheque de hoje. Falamos sobre a linguagem informal do jornalismo. Conversamos com a jornalista Fabiana Lemos e com o professor da Letras da UFN, Eric Calegaro. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Obrigada. Até a próxima semana.